dignidade, né, e Sim. responsabilidade que temos. Perfeito. O Carlos Viana é senador da República, é mineiro de Braúnas, que fica no leste das Minas Gerais, é jornalista, foi apresentador de rádio, televisão, especialista em estratégia de marketing, também professor universitário. Bom, senador Carlos Viana, como todos sabemos, se elegeu senador nas eleições de 2018, ele era do PHS, depois filiou-se ao MDB e hoje está no PL, que é o Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele é pré-candidato ao governo de Minas. Senador Carlos Viana, bom, em 2018, senador, o atual governador Romeu Zema, ele apoiou o Jair Bolsonaro e agora também faz acenos neste sentido, né? O senhor é pré-candidato no partido do presidente Bolsonaro. Haverá uma disputa aí do eleitor bolsonarista em Minas entre Zema e Carlos Viana? É o que se encaminha, porque quando foi eleito governador, Zema não apoiou o Bolsonaro. Ele entrou na onda bolsonarista, fez vídeos, mas posteriormente não se identificou e em momento algum esteve de fato alinhado ao presidente. Agora, nessa reta final, ano passado inclusive, quando as pesquisas começaram a ser muito favoráveis, as pesquisas de aprovação, que não são pesquisas de voto, o Partido Novo entendeu que Zema estaria tão bem que poderia ser reeleito com uma chapa pura. Aí, eles descumpriram acordos que tinham feito com a União Brasil para indicação do vice, até o deputado que seria indicado entregou as bases para outro político e ficou numa situação muito delicada. Esse acordo que passava aqui pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também, né, teve aqui a palavra não cumprida, e com o presidente, o próprio Zema declarou que nunca teve apoio, nunca quis apoiar, e o secretário Matheus Simões também deu várias entrevistas sobre esse assunto. Quem acompanha a política percebeu que houve ali uma traição absurda ao presidente Jair Bolsonaro. O próprio Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, tentando contornar a situação, ficou 1 hora esperando ser atendido pelo governador e foi muito claro de dizer que não iria apoiar, fazer qualquer compromisso com o presidente. Na volta para Brasília, dia 2 de abril, eu fui chamado ao Palácio. Eu já havia dito a Bolsonaro que eu seria candidato e eu iria para o MDB, porque lá eu teria uma chance de pelo menos mostrar o meu nome. E o presidente me falou o seguinte: olha, em Minas Zema não quer o meu apoio, eu vou lhe dar. Você aceita? Aceito, presidente, perfeitamente, eu aceito o seu apoio. Então lhe darei o apoio, mas você vai se filiar ao PL, porque lá no MDB eu não confio que você possa continuar. E não deu outra, né? Eu me filiei ao PL nesse dia, descobri inclusive que minha ficha no MDB nem registrada estava ainda na Justiça Eleitoral, ou seja, eu poderia enfrentar um problema sério de filiação futuramente para dificultar a candidatura, e de lá para cá nós temos trabalhado. Quando as pesquisas começaram a mostrar a realidade em Minas Gerais, eu saí, as pesquisas oficiais, todas elas registradas, eu tinha 3 pontos espontâneos, subi para 6, cheguei a 9 e agora estou com 18 pontos com o apoio de Bolsonaro. E isso bateu um desespero no governo, lá no Palácio, porque eles perceberam o que estava acontecendo, que Zema é um candidato vazio. Zema, esse governo é um governo de papelão, é um governo só de papel, de propaganda. É um governo que não tem nenhuma realização de verdade, nem estradas, nem desenvolvimento, nada. E aí a gente pode ir conversando sobre isso, né, do que está acontecendo em Minas e hoje, o perigo que está correndo Minas Gerais. Então, quando eles perceberam, agora há uma tentativa muito grande de reaproximar o governador do presidente. Lá em Uberaba, que foi um evento que a imprensa toda divulgou, aquela coisa toda, o que aconteceu? Quando o presidente chamou o nome de Zema, Zema começou a ser vaiado. Por educação, o presidente levantou o braço dele e tiraram aquela foto. Mas os bolsonaristas entenderam claramente que Zema traiu o presidente. E traição em política é um negócio impressionante. Essa frase é minha. Sim. Eu conheço a frase. Na política, as pessoas entendem a traição, mas não perdoam o traidor. E é o que está acontecendo com o governo. Zema tenta se aproximar de todas as maneiras, novamente do Palácio. Esteve no Palácio, não foi recebido recentemente.
num sinal claro de que vai ter dificuldade, e essa negociação vai ter que ser feita passando pelo meu nome como pré-candidato ao governo de Minas. Perfeito. Então, senador Carlos Viana, o senhor colando, né, o seu nome ao de Jair Bolsonaro aqui no estado, o senhor cresce nas pesquisas? Já estamos em 18 pontos, não sou eu que estou dizendo, não. As últimas pesquisas todas indicaram o meu potencial de crescimento. E, na verdade, quando há o apoio do presidente Bolsonaro, há um empate entre os 3 candidatos que hoje são os principais na corrida. E eu fico muito feliz. Eu estou aqui para servir. Meu projeto tem mais 4 anos como senador, mas se a população me der essa responsabilidade, essa confiança, eu estou disposto a fazermos aqui um grande trabalho por Minas Gerais. Certo. Então o senhor terá o apoio exclusivo do presidente da República aqui em Minas. O palanque do Bolsonaro em Minas é o palanque de Carlos Viana. Até o momento sim, e eu não abro mão disso. O que eu espero é que, como eu fui convidado, como o meu nome foi colocado pelo PL, que está firme conosco numa candidatura própria, que isso fique mais claro a cada dia. Perfeito. Senador Carlos Viana, a questão da liderança do governo no Senado, como está hoje? O senhor era vice-líder, né? Eu sou vice-líder. Vice-líder, isso. Eu sou vice-líder, estou atuando como líder ainda em exercício até que seja decidido. Agora, é impossível, o Júlio e Valentim, Sim. É impossível você ser vice-líder, ser líder de governo e ser pré-candidato ao governo de Minas. Não há a menor possibilidade de equilibrar os dois. Ou você é uma coisa ou é outra. Eu, por exemplo, na semana fico em Brasília, aí na semana passada saí daqui na quinta-feira, à tarde, já comecei a viajar à noite, fiquei até no domingo à noite viajando, segunda-feira voltei para Brasília. Então é muito sacrificante você ter as duas funções. Eu sou muito claro em dizer que até que o governo decida, eu vou acumulando. Mas seria muito interessante que o governo decidisse por um novo líder aqui no Senado, até para que eu possa me dedicar cada vez mais à pré-campanha em Minas. Perfeito. Bem, são 11h10, você está na Montanhesa FM de Viçosa e nós estamos entrevistando o Carlos Viana, senador da República, pré-candidato ao governo de Minas. Senador Carlos Viana, como pré-candidato, né, a governador, quais são as suas principais propostas, ideias, né, para o Estado? E aí refiro-me nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, geração de emprego e também turismo. Que bom. Eu fico muito feliz de poder dar uma entrevista para a gente falar realmente sobre o que interessa ao mineiro, a quem está nos ouvindo, as mineiras. Porque eu sou tão perguntado às vezes sobre o presidente da República, sobre questões do TSE. Eu falo, gente, eu não sou candidato a presidente da República, eu sou pré-candidato a governador de Minas. Eu quero falar sobre educação pública. Do TSE a gente fala daqui a pouco. Vamos falar sobre educação pública. Vamos falar sobre um país que é o 5º no investimento PIB educação. Nós somos os países que mais investem em educação no mundo. Toda vez que se fala assim, falta dinheiro para educação, não é verdade. O Brasil investe muito em educação, mas os professores não têm um piso e estão insatisfeitos. As escolas não são boas, os alunos não aprendem. Em Minas, de 0 a 10, os nossos alunos tiram 4,3. Nós estamos com resultados muito ruins na formação da escola pública. E se há algo que nós precisamos fazer, Valentim e Júlio, distribuição de riqueza é principalmente distribuição de conhecimento. Quando nós falamos em fome, em segurança alimentar, um país rico como o Brasil não pode deixar nunca uma família passar fome, nunca. Isso é uma vergonha. Mas esse dinheiro que a gente dá emergencialmente, ele precisa ter um fim. E esse fim passa quando um aluno que vai à escola pública, uma criança que recebe um tratamento de saúde, uma atenção, quando ele chega no ensino médio e ele tem uma profissão para sair dali e ajudar a sobrevivência da família, aí nós fizemos igualdade social. Porque as pessoas com conhecimento, elas geram a própria renda. Então, meu compromisso, a minha preocupação é fazer com que a escola, especialmente do governo federal, que são as escolas de ensino médio, elas formem as alunas e os alunos.
Se você tem na região, por exemplo, uma universidade como de Viçosa, que é excelência, por que nós não podemos ter convênios de formação desses alunos nas áreas que a região precisa? Nós precisamos de operadores de máquina, nós precisamos de técnicos em energia solar, nós precisamos de técnicos em formação, em agronomia, nós precisamos em agrimensura. Então, por que nós não podemos formar os alunos do ensino médio juntamente com os institutos federais, por exemplo, que é uma grande ideia, uma das melhores que nós já tivemos nos últimos anos em termos de formação dos nossos adolescentes e jovens, para ele sair da escola com um diploma e uma capacidade de trabalho. Hoje o aluno sai da escola e não sabe nada, ele não sabe nem o que fazer. E isso é agravado pela questão da evasão escolar. Em Minas, os números ainda são menores, mas há centros no Brasil em que de cada 10 alunos, 3, quase 4 abandonam a escola aos 16 anos. Em Minas é em torno de 2 a 3 alunos, é muito aluno que abandona a escola para trabalhar, para poder ter outra atividade. Essa pessoa se perde, ela não tem a capacidade dela totalmente desenvolvida. E são esses brasileiros que vão fazer muita falta daqui a 15 anos na Previdência Social. Hoje o Brasil tem quase 40% da população com a minha idade, 59 anos. Essa janela demográfica é uma janela perigosa, porque nós vamos ter mais à frente uma demanda muito grande pela assistência social e que pouca gente está entrando no mercado de trabalho. Por quê? Nascem menos crianças, hoje os brasileiros têm cada vez menos filhos. Isso significa menos crianças nas escolas. O orçamento, então, começa a ser um orçamento maior por aluno. Isso nos dá uma chance de uma virada muito importante na qualidade da educação, na formação dos professores. Esses alunos, chegando ao ensino médio, terem uma profissão para eles gerarem riqueza, seja por startup, seja por um negócio próprio, seja por um bom restaurante, sabe? Ele ter a condição de montar e não depender do Estado. O que acontece hoje no Brasil é que, como a mão de obra não é qualificada, as pessoas dependem do momento econômico. Se a economia está muito bem, o desemprego cai. Mas se a economia tem um perrengue qualquer, o desemprego sobra 11%, como está hoje. Então a gente tem que quebrar esse ciclo pela educação pública. Eu defendo plenamente que a gente faça uma revisão com os professores para discutir isso. Outro ponto, não é possível nós falarmos em retomar investimentos em Minas sem nós falarmos em reorganizar a dívida e buscar um novo momento que eu chamo de inteligência produtiva. Um novo momento de aumentar a arrecadação sem aumentar imposto. Senador, o senhor está falando aí na questão de desenvolvimento, né? E nós precisamos de gerar emprego, né? Gerar emprego, renda, enfim. O Minas teve no último bimestre um crescimento negativo de menos 2%, né? E fechará com déficit altíssimo neste ano. Né? Como então diminuir essa dívida para que Minas tenha mais investimentos, para que Minas possa gerar empregos? Olha, é uma constatação que você está trazendo, que nós vamos mostrar claramente o que está acontecendo em Minas nesse governo que está aí. Recentemente se comemorou muito a instalação de uma fábrica de cerveja, né? Todo mundo noticiando, governador com cerveja na mão e dizendo, uma fábrica. Olha, ouçam bem o que eu vou falar, para que não me entendam mal. Nós somos um estado maior do que a França. Uma fábrica de cerveja é muito bem-vinda, mas é muito pouco para o tamanho do nosso estado. Isso é uma visão medíocre da política, dos políticos, de quem governa Minas Gerais. É medíocre você ficar comemorando a instalação de uma fábrica de cerveja. Minas Gerais sempre foi centro de desenvolvimento. O São Paulo, que está do nosso lado, não é nosso concorrente. São Paulo é um complemento da nossa economia. Todas as vezes que os investimentos de São Paulo queriam crescer, vinham para Minas. Hoje não vem mais. Hoje esses investimentos vão para outros estados. Por que isso? Porque nós não criamos um plano para melhorar as estradas. Pega as estradas aí da Zona da Mata, me digam se as estradas estão prestando. As que eu andei recentemente descendo para o sul de Minas, as estradas estaduais estão um desastre de buraco. Como é que a gente fala em desenvolvimento se o governo atual não construiu 1 quilômetro de asfalto? Não teve nada. Não teve uma base na Assembleia, porque dizia que não gostava da política, porque a política é isso. Quem vem para a política, Júlio e Valentim, tem que fazer política. Não tem que ter essa hipocrisia, não.
O que aconteceu? Ficaram brigando com os políticos, não tiveram uma base na Assembleia, não conseguiram renegociar a dívida de Minas Gerais, e o que é pior, agora mudaram de posicionamento para a reeleição do governador, porque o Partido Novo mentiu, dizia que não ia mexer com a reeleição, que eles eram diferentes, papo furado. Nesse último ano, o governo loteou toda a administração pública na mão dos políticos. Eu hoje enfrento muita dificuldade, inclusive no meu partido, porque os deputados todos têm cargos no governo, todos têm mulher, têm amante, tem tudo lá no governo para poder ter. Tem lugares, tem 150 vagas dadas à política, tem diretoria da CEMIG entregue a coordenador político, e fazendo a mesma coisa, dando uma tremenda de uma hipocrisia do que foi feito, e mentiram para Minas Gerais. Senador, o senhor faz aí, né, uma leitura, né, uma interpretação de tudo isso que está acontecendo em Minas Gerais. Então, como é que justifica o governador Zema, né, estar liderando nas pesquisas aí com intenções de voto para o governo? Quando você não se envolve em nenhum escândalo, você tem uma aprovação das pessoas. Agora, pergunta para as pessoas se elas já decidiram o voto. Se elas já estão decididas a votar, você vai ver que não. As pessoas querem ser surpreendidas, elas querem mais. Como é que se conseguiu colocar o salário dos servidores em dia? Foi porque se fez um grande trabalho? Não foi. É esse tipo de propaganda, de publicidade, que a gente tem que mostrar para as pessoas que é um engano, é uma mentira. Você hoje pode observar, Minas Gerais colocou em dia o salário de servidor porque a gasolina subiu de preço absurdamente, o álcool, o diesel, e o ICMS de Minas é um dos mais altos do Brasil. O governo de Minas, inclusive, é contra a redução nessa questão dos ICMS para diminuir a carga sobre o motorista. Aí é muito dinheiro mesmo. Você aumenta o preço do combustível e arrecada mais. Outra coisa, o presidente Bolsonaro colocou 4 bilhões e meio em Minas Gerais só em 2020, dinheiro livre para se fazer o que quiser. Agora pagou-se em dia. Só que tem uma coisa, a dívida de Minas Gerais está aumentando 38 bilhões. Vai ser maior do que quando chegou o governo Zema. 38 bilhões. Tem mais 38 que estão pendurados aqui no Supremo Tribunal Federal, com uma liminar, onde Minas não paga a União. Se essa liminar cair, Minas fica 3 anos sem folha de pagamento para os servidores. Como é que vai ser isso? Então é muito bacana a gente estar no olho do furacão e dizer, olha, está tudo calmo, está vendo aqui? Está tudo bem, a coisa está indo. Não está. Tem um momento aí se aproximando preocupante. E o que as pessoas querem saber não é se vai lá a pessoa lavar prato. Ah, estou aqui lavando um prato na minha casa. Se eu lavo prato ou não, isso é um problema meu, particular. Eu quero é que as pessoas, eu dizer para elas assim, olha aqui, vem turbulência aí pela frente e nós precisamos estar preparados. Desde já a gente vai planejar a tempestade que se aproxima. Não é ficar dizendo para as pessoas que está tudo bem. Perfeito. Bom, são 11 horas mais 21 minutos. Você está na Rádio Montanhesa Viçosa e nós estamos entrevistando o pré-candidato ao governo de Minas, senador Carlos Viana, ele que é do Partido Liberal, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Senador, o Júlio tem uma questão para o senhor. Não. Senador, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Júlio, graças a Deus. O senador, quem acompanha aí o trabalho do senhor, pode perceber que o senhor esteve muito ativo nas questões do rompimento da barragem de Brumadinho, né? E eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como é que o senhor acompanhou essa questão da distribuição das indenizações aí, inclusive para cidades que não tem nenhum vínculo, ou seja, nenhum viés com a situação? Ô, Júlio, é uma ótima pergunta. Primeiro, a reparação, que é diferente de indenização, essa reparação foi uma proposta minha como relator da CPI de Brumadinho. Eu coloquei com muita clareza que, além das indenizações humanas e materiais, a Vale devia a Minas Gerais, aos mineiros, uma reparação pela imagem do Estado que ficou prejudicada. A Força Tarefa abraçou essa ideia e foi feito um primeiro acordo aí em torno de 35 bilhões, que está disponível, mas que não está sendo utilizado. Por exemplo, decidiu-se fazer um novo anel rodoviário aqui em Belo Horizonte para não morrer tanta gente como morre no anel, o rodoanel. Fizeram um projeto sem ouvir os prefeitos. Resultado, os prefeitos da região metropolitana foram à justiça e pararam o projeto. Como é que você vai fazer uma obra passando pela casa de um vizinho e não fala com ele? Isso mostra claramente a falta de habilidade política. Tem o dinheiro lá,
mas não consegue executar. Outro ponto, nós não tiramos desse dinheiro de Brumadinho nenhum real para que a gente possa fazer justiça social, habitação popular, saneamento de aglomerados, vilas e favelas, de nós zerarmos o déficit habitacional em Minas Gerais. Esse dinheiro é de todos os mineiros, não é só dos ricos que estão recebendo, não, porque é dinheiro que está indo só para quem já é rico. E isso é uma injustiça. Eu, sendo governador, quero rever esse acordo. Eu quero pegar o prefeito de Viçosa, o Raimundo? Prefeito, da Viola aí. Isso, da Violeira. Violeiro. Olha, me fala uma coisa, quantas famílias você tem em Viçosa que vivem indignamente, que a gente precisa construir habitação popular de qualidade para essas pessoas? Ah, senador, aqui nós temos 800 famílias, 1000 famílias, não sei se é isso, mas se for esse número, então vamos construir, com esse dinheiro da Vale, vamos dar a essas pessoas dignidade, vamos fazer habitação popular. Tem lá aglomerados em Belo Horizonte, tem 80 mil pessoas, são 5 gerações que nasceram e morreram e vivem até hoje nos aglomerados, desde a libertação dos escravos. Por que é que nós não podemos dar a essas pessoas? Esse dinheiro é para todo mundo. Mineração, esse é um outro ponto, Júlio. A mineração hoje em Minas Gerais, o Estado é dependente dela até de uma forma perigosa. Senador, eu tenho uma questão exatamente sobre este ponto, né? O senhor falou no prefeito de Viçosa, né? Quem está nos acompanhando é o prefeito de Cajuri, Ricardo Andrade, também. Que bom. O senhor vai chamá-lo, né? Para assim, prefeito, tem aqui 5 milhões para Cajuri. Bom, enfim. Em relação à mineração, o nome de Minas, né? É Minas Gerais, né? Então, é fundamental para a arrecadação do Estado, mas ao tempo em que, claro, traz preocupações em relação às tragédias que nós tivemos. Brumadinho, Mariana, enfim. Bom, como então, senador Carlos Viana, pré-candidato ao governo de Minas, balancear isso e como está o andamento do acordo de reparação ao Estado pela tragédia de Mariana, como ocorreu em Brumadinho? Bem, respondendo sobre Mariana, o acordo está aqui sendo feito a várias mãos, porque envolve vários estados. A União é um acordo mais demorado e será maior do que o de Brumadinho, a ser dividido entre mais entes. Então eu espero que Minas Gerais, se não no final desse ano que vem, possa contar com esse recurso para a gente dar a decisão que entender melhor com relação a esse dinheiro que virá. Agora, a mineração, esse é um assunto muito bom da gente discutir. Sabe, Minas Gerais hoje depende perigosamente, como eu disse, dessa arrecadação. São 325 cidades que têm impacto direto no orçamento da mineração. Só que a mineração vai acabar. Ela é muito importante hoje, mas Minas Gerais já não é o primeiro exportador, é o Pará. E quando essas minas começarem a se esgotar, vai deixar para trás o buraco, não só na terra, que geralmente deixa tudo desolado, ou também um buraco nas contas públicas. Nós temos que começar a pensar que mineração em área urbana, como é a Serra do Curral, por exemplo, em Belo Horizonte, como lá em Andradas, no sul de Minas, também está tendo esse problema, a população não quer mais mineração em área urbana. E se a população não quer, não há de se falar em licença ambiental para minerar. Porque quem determina, antes de tudo, o que se quer da economia é o povo. Então, hoje, a Serra do Curral, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, foi uma licença feita à noite, às escuras, feita na base do forçar lá da Federação das Indústrias, de gente que é parente de gente no governo, e deram uma licença para minerar a Serra do Curral, e a população se revoltou, e não é sem razão, não. A população está insatisfeita. Como é que vai ser isso? Vamos fazer um retrospecto aqui. Quando acabou o ouro e o diamante, que Ouro Preto era uma cidade que tinha 1 milhão de habitantes, era uma das maiores da América, o ouro acabou, foi todo mundo embora. Minas Gerais ficou 200 anos num limbo econômico. Só veio de verdade a melhorar em 1930, quando Getúlio Vargas começou a industrializar o país e o minério de ferro voltou a ser muito requisitado, até pelas guerras. E isso é que tornou Minas Gerais de volta a um país de desenvolvimento. Só que nós não conseguimos diversificar ainda a economia fora da mineração, porque é muito cômodo. A mineração coloca dinheiro no cofre do prefeito, coloca dinheiro no cofre do governador, e todo mundo fica ali em berço esplêndido. Mas vai acabar.
eu vejo, primeiramente, o agronegócio familiar com tecnologia, as experiências que a Universidade de Viçosa tem nos dado de núcleos de desenvolvimento são importantes, experiências como eu tenho patrocinado no norte de Minas com a apicultura, onde a mata que era usada para fazer carvão, a mata nativa, hoje ela é preservada por 650 famílias que vivem do mel, ganham lá em torno de R$ 2.100 por mês. Projetos como o queijo, lá na Serra da Canastra, em que a gente conseguiu construir uma casa do mestre queijeiro e as famílias ganham. Bom, são 11h28, caiu a linha aqui do senador. Vamos tentar recuperar, então, a ligação com o senador Carlos Viana para a gente concluir a entrevista, viu, Júlio? Ok, Valentim, vamos no intervalo, a gente volta já já. Nossa casa é sua economia pra você. No supermercado, escola, o preço é baixo pra valer. Tem adeg, padaria e muito mais pra oferecer. Hortifruti importados, tem açougue, venha ver. O atendimento é 10, muita variedade. Todo dia é mais barato e sempre tem mais qualidade. Nossa casa é sua economia pra você. O supermercado, escola, fica aqui, não é viver. A Estofa Minas não cansa de fazer super promoções para você. Nesse mês das mães não podia ser diferente. Em maio teremos a promoção 10 mais 10 mais prêmio. É isso aí! Toda a linha de estofados e colchões com 10% de desconto e com pagamento dividido em até 10 vezes. E mais! Concorre a uma linda mesa de jantar com 6 cadeiras. Ao fazer sua compra, peça seu cupom e boa sorte! Loja Silvestre 3885-1692. Estofa Minas, sob medida pra você. Bem, são 11 horas, agora mais 29 minutos. Retomamos aqui a ligação com o senador Carlos Viana, né? A ligação caiu, mas nós já recuperamos. Senador, o senhor me ouve bem agora? Ouço, tranquilo. Perfeito. Senador, por gentileza, então, conclua o seu raciocínio que eu quero fazer uma questão para o senhor com relação à saúde. Então, hoje nós precisamos diversificar cada vez mais a economia de Minas Gerais com tecnologia e principalmente a riqueza local. Quando você pega uma Serra da Canastra, uma Mantiqueira, você pega uma região produtora de apicultura, você está gerando renda com preservação ambiental. Isso vai valer muito para as pessoas daqui para frente, esse conceito de carbono zero, que a própria produção de café no Brasil pode abraçar, ter recursos do carbono zero para poder tornar safras menores, mas mais bem pagas. E outra coisa, o turismo. Eu vejo o turismo em Minas Gerais hoje tão mal assim, trabalhado. A gente quer fazer muitas vezes um festival gastronômico numa região histórica, não tem hotéis para receber os turistas, não tem estrada. Você tem uma região de vinícolas comandadas no sul de Minas que, por meio da EPAMIG, produzem hoje um dos melhores vinhos do Brasil. É um negócio espetacular de se desenvolver como turismo, a 5 quilômetros de São Paulo, mas as estradas são tão ruins que a gente deixa a região isolada. Então esse turismo, Minas Gerais, gente, tem 62% do patrimônio histórico brasileiro. O turismo pode ser a nossa grande força motriz de preservação, sabe, dos nossos casarões, dos nossos hotéis de luxo, de riqueza. Mas tudo isso acontece sem um planejamento. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem como fazer Minas Gerais avançar com inteligência produtiva, reorganização da dívida, incentivo ao empreendimento, o treinamento da agricultura familiar por meio de tecnologia, a preservação da Emater, que faz um trabalho excepcional para toda Minas Gerais, o incentivo à EPAMIG, fundações como Ezequiel Dias, que podem ser grandes geradoras de patentes até em vacinas, tão pouco usada a Fundação Ezequiel Dias. Nessa briga aí do Covid, ficou Butantan e Fiocruz, Sim. A nossa FUNED ficou de fora. Então Minas precisa retomar esse espaço. Senador Carlos Viana, pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo PL. O senhor vem falando muito em reorganização da saúde. Uhum. Como se daria esta reorganização? Vou lhe dar um exemplo. Patos de Minas, Noroeste, cidade linda, rica, cidade do milho. Patos de Minas não tem tratamento de oncologia. O prefeito decidiu criar lá uma Santa Casa, que não é uma Santa Casa, é um hospital público,
não tem o serviço de oncologia, tem 650 pacientes na cidade precisando de atendimento. Quando os pacientes conseguem uma guia, uma mulher com câncer de mama, por exemplo, 6 meses depois é encaminhada pela Secretaria de Estado de Saúde para São Sebastião do Paraíso. A cidade fica a 950 quilômetros de Patos de Minas. Como é que uma família, por mais rica que seja, consegue fazer um paciente ter tratamento de oncologia a 950 quilômetros? É esse tipo de situação que nós temos que rever. Nós precisamos reorganizar as regiões da saúde em Minas Gerais. Porque não é falta de dinheiro, viu, Valentim? Entendi. Saúde no Brasil tem muito dinheiro. O problema é que o SUS, ele é tripartite. Governo federal, estadual e municipal. É mal gerenciado. Todo mundo toma decisões, mas ninguém tem resultados bons. Sim. Essa reorganização é fundamental, passando inclusive pelos hospitais regionais que estão aí sendo construídos ou paralisados. O senhor fez que não leva ninguém a nada. Senador, o senhor fez referência aí a uma patologia, ao câncer, né? A nossa região também padece deste mal, não é? O hospital de referência aqui da nossa região, são inúmeras cidades, inúmeros municípios, os pacientes têm que se deslocar para Muriaé, né? E aí utilizam a precaríssima 356, que é uma vergonha aquela estrada, não é? Nós temos este mesmo problema, as pessoas vão, carro das prefeituras, todo santo dia, levando pacientes para fazer radioterapia, quimioterapia, e nós aqui poderíamos ser um polo também, não é? Enfim, aí tem que ter esse desgaste todo, né? Então você tem razão. Vou dar um outro exemplo do que é o dinheiro desperdiçado na saúde. Vamos pegar, por exemplo, Governador Valadares, no leste. Lá tem um hospital regional, estadual, praticamente pronto. Está 95% concluído. A prefeitura da cidade gasta 12 a 15 milhões com o pronto-socorro. Lá em Valadares tem um campus avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora, com problemas na medicina, que não pode abrir novas vagas, nem tem como treinar os alunos. Então veja bem, nós temos um hospital barato, que é do Estado, temos uma prefeitura municipal que usa o dinheiro do SUS para manter um pronto-socorro sobrecarregado, e temos uma universidade federal que precisa treinar os médicos e não tem onde. Então por que nós não podemos discutir a unificação desses projetos, em que o próprio MEC entre com uma parte dos recursos, o Estado com outra, e a Prefeitura repasse para o hospital regional, e esse hospital se torne um centro de referência e formação. Falta esse planejamento com dinheiro público. Esse é um ponto que, infelizmente, no Brasil, nos leva a desperdiçar recursos. Exatamente. Nós precisamos aqui de ser referência, sabe, senador Carlos Viana, em outras áreas também. Somos uma referência na área de educação, mas é até um contrassenso, né? Nós temos uma das melhores universidades do país, quiçá do mundo, né? Várias faculdades particulares, enfim, e não sediamos aqui uma superintendência regional de ensino. Uma professora tem que se deslocar mais de 100 quilômetros de Araponga para ir a Ponte Nova fazer um pedido de licença. São coisas que a gente não consegue... Entendeu? Nós não conseguimos entender. Entendeu? Né? Como isso acontece? Porque falta uma reorganização desse sistema todo, especialmente na área da saúde. A população só... Olha, eu tenho ajudado cidades em que um sistema de hemodiálise, o paciente tem que andar 350 quilômetros para ir, 350 quilômetros para voltar. Isso Minas Novas, as pessoas podem pesquisar aí. Nós estamos construindo lá um centro de hemodiálise novinho para dar mais dignidade às pessoas. E outros absurdos que às vezes eu percebo, que são questões assim, gente, não é possível que... Mas falta o quê? Falta quem conheça Minas Gerais. Falta quem tem uma preocupação de não atender só quem é rico, porque nós temos um governo hoje que é um governo bancado por milionários. Olha, você quer ver um outro ponto que a gente pega nessa questão dos hospitais regionais? Os 11 hospitais regionais que o Estado começou e não terminou, eles querem pegar o dinheiro de Brumadinho, terminar os hospitais e entregar para a iniciativa privada. Peraí, ué. Você pega o dinheiro que é nosso, da reparação, e constrói e entrega para a iniciativa privada? Eu não concordo. Eu acho que a iniciativa privada pode e deve administrar, mas tem que entrar com recurso. Quer ganhar o dinheiro já com tudo pronto? Aí não dá certo. Isso é uma revisão que eu digo para você, nós vamos fazer. Eu acho ótimo quando a iniciativa privada assume
e trabalha bem, mas ela tem que entrar com responsabilidade também e com o custo dela, não é só o contribuinte. Perfeito. Bem, 11h37, nós estamos entrevistando o pré-candidato ao governo de Minas, senador Carlos Viana, do PL, Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro. Senador, para nossa região aqui, né? O que nós podemos esperar de ideias e propostas? E falando em referência, em regional, não dá para entender, né? Desde quando o FHC era o presidente da República, que retiraram de Viçosa uma agência da Receita Federal. Né? Hoje nós temos um posto, uma cidade como Viçosa. Que vergonha para Viçosa, que vergonha para os nossos representantes, né? Não voltar com a agência da Receita Federal para Viçosa. Temos um posto. O próprio nome já diz, é um posto, não é uma agência. E a gente tem que ir, sabe para onde? Para Ponte Nova, para Ubá. É uma vergonha, viu, senador? O senhor podia levar essa pauta aí também para o Ministério da Fazenda, viu? Olha, o que eu gostaria mesmo, Valentim, de ser muito sincero com você, nós chegarmos a um momento no Brasil em que fizemos uma reforma tributária, que está difícil, o parlamento não conseguiu avançar nesse tema. Uma reforma tributária que reduza a carga tributária, facilite a vida de quem gera emprego e renda, torne o Brasil mais atrativo e que a gente não fique dependendo da Receita para nada. Sabe, que tudo possa ser feito online. A gente chegar num ponto em que a via digital, o problema é que hoje a gente depende muito, eu entendo a sua reclamação, é que hoje a nossa carga tributária ela é tão complexa que há setores no Brasil que chegam a gastar 20% a 25% do faturamento só para poder se manter em dia. Isso enfrenta muita resistência, por exemplo. Nós criamos a base de um imposto federal único. Esse é o que vai adiantar. Pegar PIS, COFINS, CSLL e tornar num imposto só. Agora, o ideal é que a gente tivesse o ICMS, a gente tivesse SSQN, tudo isso numa alíquota única, dividida pelo país. Mas os estados não querem. Os estados acham que vão perder receita, os auditores estaduais dizem que isso é perda de soberania dos estados, e não é. Pega a União Europeia, 27 estados como no Brasil, todos eles usando a mesma formatação tributária. Todos eles têm o mesmo arcabouço, como eles gostam de dizer. Nenhum deles perdeu autonomia, nenhum deles perdeu soberania, todos estão se desenvolvendo. Então a reforma tributária no Brasil é um tema que esse ano não será enfrentado. Só será enfrentado no próximo ano, quando nós tivermos a definição das eleições. Perfeito. Bom, e isso facilita muito a vida de todos nós, porque aí não vamos ficar dependendo de governo para praticamente nada. Perfeito. Bom, para concluir, senador, apenas mais 3 questões. Eu vou fazer duas perguntas para o senhor. O Júlio também tem uma questão. Urna eletrônica, confiável ou não? Bem, a urna eletrônica é confiável, aquela que o cidadão vai lá depositar o voto dela. Ela não tem nenhuma ligação com a internet externa, é um sistema que funciona bem. A minha dúvida, que é a dúvida do presidente Bolsonaro, que é a dúvida de muita gente, que o TRE não quis abrir debate, é sobre a possibilidade de falha na contagem dos votos aqui em Brasília. Porque nenhum sistema eletrônico no mundo é 100% garantido. Todos eles têm algum tipo de possibilidade de falha. Então, o sistema eletrônico na contagem aqui em Brasília tem possibilidade de falha? Tem. Mas de que tamanho? É 0,01 em 1 milhão? É 0,2? Esse é um debate que a sociedade tinha que fazer maduramente. E que o TSE se fechou por entender que isso era uma pauta do presidente, e muita gente divulga isso, que o presidente está atacando, o presidente quer dar um golpe. Essa narrativa contrária ao governo que tem prejudicado demais o país, até nas análises da imprensa. Você vê os prognósticos do ano passado, de todos aqueles que faziam o Estado, o Brasil vai afundar. Aqui mesmo tem um instituto aqui do Senado, parece que o diretor queria ser alguém do governo, só falava mal os números. O Brasil cresceu 4,5% o ano passado. E esse ano não há nada que nos tire de crescer 4,5%. Em quase 4 trilhões de PIB, é muito dinheiro que está circulando. Observe os gastos com óleo diesel, o consumo de diesel diariamente no Brasil, como cresce. Observe os portos brasileiros que estão lotados, todos eles com janelas portuárias já prolongadas para 30, 60 dias. O Brasil quer crescer, mas esbarra no monopólio da Petrobras, esbarra no monopólio do gás,
esbarra numa decisão de ter dado para a Bolívia, a Petrobras na Bolívia, e agora eles cortaram 30% do nosso gás para vender para a Argentina, encarece o preço interno. Tudo isso parece coordenado mesmo. Então, nesse caso da urna eletrônica, a urna nas sessões, eu falo com muita clareza, não tenham dúvida, ela é muito, muito segura. Agora, quando esses dados chegam à sala central aqui em Brasília, onde eles são contabilizados, existe alguma possibilidade de falha? É essa discussão que a gente tinha que fazer democraticamente e que o TSE não quis. Perfeito. Júlio, por favor. Perfeito. Ô, senador, é o seguinte, o senhor, quando colocou o nome à disposição como candidato ao Senado, era conhecido como Carlos Viana da TV, perfeito? Uhum. Alguém, né, que tem ainda, claro, muita popularidade por reivindicar, por cobrar e fazer aquela prestação de serviço. Como está sendo, como está sendo até o momento essas andanças, viagens por Minas? As pessoas têm conhecido o Carlos Viana da TV e agora o senhor colocando o nome como pré-candidato ao governo do estado, vai ser o Carlos Viana senador? Como é que está esse processo? É uma boa pergunta, porque é interessante que quando a gente é jornalista, quando eu fui jornalista, você fala o que pensa. Se você fala certo, se você fala errado, fala qualquer coisa, você vai embora para casa, né? Hoje não, hoje eu sou um senador que represento 22 milhões de pessoas num estado que tem uma importância política no Brasil muito grande. Então eu tenho que pensar várias vezes antes de falar para não prejudicar o meu estado, inclusive nas votações importantes para nós. E eu tenho rodado o estado, é impressionante. Todos os lugares que eu vou, todos. Eu trabalhei muitos anos na TV Alterosa, que era o SBT, foi de 2000 a 2004. Depois trabalhei 12 anos na Record, numa região mais central. Eu sou lembrado pelas pessoas, da maior parte de Minas Gerais, pelo tempo que estive na TV Alterosa. É impressionante. 2004, as pessoas lembram e quando eu chego na cidade, falam, você é aquele moço que foi da televisão, eu já assisti o senhor e tudo. O senhor sumiu da televisão? Eu falei, sumi, hoje eu sou senador. É verdade, o senhor é senador da República e tudo mais. Então eu sou recebido de uma maneira muito especial em todos os lugares. Só a política tradicional que não me recebe bem. Porque política tradicional, eu tenho falado, Júlio, a política, os partidos, elas amam a coroa, elas não amam o rei. Então quem está com a coroa na cabeça, está cheio de puxa-saco no entorno dele, cheio de gente dizendo que é lindo lá, inclusive contrários ao interesse da população. Porque se nós tivéssemos uma política hoje comprometida de verdade com o Estado, nós teríamos muitos deputados dizendo que o governo de Minas hoje é um governo vazio, sem proposta para o que a gente vai enfrentar a partir do ano que vem. Mas é assim que funciona. Eu prefiro muito mais estar num assentamento, onde eu vou lá levar um trator para as pessoas que estavam na enxada. Eu prefiro muito mais ir num beneficiamento de apicultura, onde o mel está sendo exportado para a Alemanha, para os Estados Unidos, e a mata preservada, onde a fruticultura voltou a florescer porque as abelhas ajudam. Eu sou muito mais a favor de ir num lugar onde eu construí uma barragem e você tem centenas de famílias que passaram a conviver com a seca de uma maneira muito mais digna. Eu prefiro assim, do que ficar vivenciando essa política tradicional que muitas vezes não é de interesse da população. Perfeito, senador Carlos Viana. Aí o senhor me faz lembrar de Santo Agostinho, né? Prefiro os que me corrigem, porque... como é que é, gente? Me bajulam. É do que os que me bajulam, porque esses me corrompem, né? Bom, senador, só para terminar aqui, nós já estamos com o horário estourado também. Duas questões muito rapidamente. Primeiro, sobre esta mudança, né, na Petrobras, ocorrida ontem, né? Qual a expectativa do senhor? O diesel abaixa, não abaixa com essas mudanças? E depois, uma questão. O presidente da República tem dito que só Deus o tira da presidência da República. Como o senhor interpreta esta fala? Bem, primeiro sobre a Petrobras, o que se consegue fazer é baixar mais pouco o preço. O diesel não está caro só no Brasil, não. O diesel está caro em qualquer lugar do mundo. Quem tem parente nos Estados Unidos sabe do que eu estou falando. Quem tem parente em Portugal sabe disso. A inflação por conta do combustível atingiu todo o Ocidente. Na Inglaterra, a mesma coisa. Isso não é um problema brasileiro, nem é um problema do presidente Bolsonaro. O que acontece é, como eu disse, os estados que têm ICMS muito altos, e Minas Gerais é um deles, não quer baixar o preço do ICMS do imposto porque não quer perder receita para poder continuar divulgando que está tudo em ordem, e não está. O Estado tem que estar em ordem, não é sacrificando o motorista a nós contribuintes, mas é o que está acontecendo.
O ICMS em Minas sacrifica o contribuinte. Então a Petrobras, a única saída dela vai ser a mesma da Eletrobras, é abrir o capital da empresa fracionado e acabar com esse monopólio, permitir que outras empresas de refino possam se instalar, construir dutos, principalmente o gás natural. Hoje 70% do gás natural brasileiro é reinjetado nos poços. A gente tinha que estar com esse gás nas indústrias brasileiras, mas a gente confiou lá no acordo com a Bolívia e a Bolívia nos deu uma rasteira. Resultado, nós atrasamos. Essa política de compadres da esquerda acabou atrasando o Brasil e nós vamos ter mais tempo para poder resolver esse problema. Sobre essa história do presidente dizer que só Deus o tira de lá, ele se baseia na honestidade dele. Bolsonaro é um homem honesto. A CPI do Covid aqui no Senado tentou de todas as maneiras ligar o presidente a qualquer que fosse os escândalos que não se confirmaram. E Bolsonaro não tem absolutamente nada a dever. Essa é a questão. Por isso é que ele fala, ele está falando isso porque ele vai dar um golpe com Forças Armadas. Não é verdade. As Forças Armadas brasileiras têm pleno conhecimento dos limites e são Forças Armadas profissionais. Ninguém quer governo de exceção, de golpe. Isso tudo aí é só discurso contra o governo por parte da oposição. O que o presidente diz com muita clareza é o seguinte: eu trabalho honestamente, não concordo com ninguém que faça nada errado. Se fizer, está fora do governo, então ninguém me tira daqui, só o povo. É isso que ele está dizendo para todo mundo. Perfeito. Senador Carlos Viana, senador do PL, Partido Liberal, pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Muito obrigado, viu, senador? Obrigado pela sua presença aqui na Rádio Campineira. Meu abraço final aqui para a Paola, minha parceira, dona Paola Araújo, a dona Fátima, estou devendo ir lá tomar um café gostoso com ela lá, muito obrigado. O vereador Cristiano Gonçalves, Rita Rodrigues, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, são grandes amigos que tenho, além de vocês, aí em Viçosa, em toda a região. Meu muito obrigado pela possibilidade de falarmos sobre a Minas Gerais do futuro, que eu espero poder ajudar a construir. Tá certo, muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Para o senhor também, um abraço. 11h49. Repita. Repita, 11h50. Repita. 11h50. Muito obrigado, Valentim. Já vamos anunciar a próxima, né? A sexta-feira, às 11 horas, nós estaremos entrevistando o pré-candidato pelo PSDB ao governo de Minas, Marcos Pestana. Marcos Pestana, sexta-feira. Ex-deputado federal, ex-secretário de Estado da Saúde. Tá certo, então. Bora? Bora. Um abraço para você, então. Um abraço para todos. Valeu. Gente, continue ligados. Vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Montanhesa também, repercutindo aí as nossas séries de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado. 11h50. Ô Zé, acorda, homem feliz. O que é, mulher? Acorda pra ir lá na Droga Farma, alugar um andador pra comadre Zefa que não tá podendo caminhar, homem. A Droga Farma, além de farmácia, perfumaria, cirúrgica e ortopedia, também aluga e vende muletas, andadores, cadeira de roda e de banho. Ande logo, homem feliz.